Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Muito bem, ontem nós estivemos meditando um pouco sobre Sansão. Esse personagem bíblico de tão grandes controvérsias, mas que era um ser humano como eu e como você, sujeito às mesmas paixões, aos mesmos erros e aos mesmos pecados, e ao quebrantamento e ao arrependimento. A Bíblia diz que Elias também, e qualquer outro homem na face da terra, ele é sujeito a errar. Mas feliz é aquele que reconhece isso, que se quebranta, que se arrepende, que clama a Deus. Ontem nós meditamos sobre alguns aspectos da queda trágica de Sansão e da vergonha a que ele foi exposto, e nós podemos traçar um paralelo e perceber que na verdade esta é a intenção do diabo. E que de nada adianta nós termos experiências na vida ou tomarmos conhecimento das experiências de outras pessoas que viveram antes de nós. Não adianta nós lermos histórias como a de Sansão se não for para aprendermos, para tomarmos isso como um exemplo em nossa vida. E entendermos que o diabo está atrás de nossas fraquezas, de que o diabo ele está atrás da quebra de nossa aliança com Deus, porque Satanás sabe que nós não somos nada. É verdade, que sem a proteção, que sem a presença do Espírito Santo, ele é a nossa força. É Ele que nos dá vitória. É Ele que nos faz triunfar sobre o mal. É Ele que dava força a Sansão a matar 1000 filisteus com o osso de um judeu. Então, na verdade, o que o diabo quer é destruir esse cordão umbilical, é desfazer essa aliança, é quebrar esse pacto, é fazer com que o Espírito de Deus não mais esteja sobre nossa vida. Porque aí, meu irmão, minha irmã, aí nós nos tornamos apenas motivo de chacotas, zombarias, cara. Aí o diabo faz o que fez na história daquele rapaz, a história criada por Jesus do filho pródigo.
Satanás, ele se utilizará de todos os meios disponíveis para te atrair, para me atrair. É o canto da sereia. Ele nunca vai aparecer diante de você com rabo, chifre, tridente, uma voz cavernosa, dizendo para você que quer te arrastar para o fogo do inferno com ele pelo século. Você não vai querer isso. Não, você não vai querer. É preciso que ele te atraia. É preciso que ele afague os teus cabelos como as unhas de Dalila. É preciso que ele descubra a tua fragilidade, o teu ponto sensível, não é? É preciso que ele estude cuidadosamente, ele ande ao derredor, ele vasculhe a sua vida, a minha, e ele busque uma brecha, não é? E aquele rapaz foi seduzido pelos encantos da vida, era moço, era jovem, enfiado numa chácara, numa fazenda do seu velho, um velho forte, saudável, ia viver mais de 100 anos, e o diabo sussurrou no ouvido dele: olha, você vai ficar aqui, tem tanta coisa lá fora para você conhecer, tantas mulheres bonitas, festas, amigos, não é? Você é um cara cheio da grana, mas vive aqui no meio do mato, o que adianta isso? Pede a tua parte da herança, não é? Então esse é o canto da sereia, é o engano de Satanás, é a sedução, é aí. A intenção dele é uma. A intenção dele é fazer com que você deseje comer a comida dos porcos e nem isso lhe seja dado. Ele quer que o teu valor seja menos do que porco. E vou dizer uma coisa para você, e ele consegue isso se ele fizer com que você quebre aliança com seu pai. Se ele fizer com que você saia da sua casa, saia debaixo da proteção do seu pai. E esta história criada por Jesus, a parábola do filho pródigo, mostra exatamente isso. E Sansão estava ali, sem os seus olhos, movendo o moinho no cárcere. Isso é uma coisa. Você pode imaginar isso? Aquele verdadeiro herói do povo hebreu. Um homem que era um gigante, uma força extraordinária, arrancava portais, a porta com portal e tudo do muro e levava sobre os ombros. Era um sujeito temido pelos inimigos. Deus estava sobre ele. Ele foi levantado com esse objetivo. Ele nasceu para isso. E todo o povo de Israel sabia disso. E agora, ele tinha os seus olhos arrancados e estava movendo o moinho no cárcere e fazendo o trabalho de um jumento. Ele, que com o osso de um jumento matou 1000 filisteus, agora, fraco, movendo aquele moinho, escutando a zombaria, o escárnio das pessoas ali. É triste isso, não é verdade? Mas isso deve servir como um alerta para todos nós, porque essa é a intenção do diabo, é isso que ele quer fazer. E para que ele consiga êxito nisso, ele vai procurar, escute aí, minha irmã e meu irmão, presta bem atenção, cuidado, toma conta, vigia, guarda a tua aliança com Deus como o bem mais precioso que você tem em sua vida. E se você que me ouve agora é alguém que não tem aliança com Deus, procure tê-la, porque sem essa aliança você não é nada. O diabo te aniquila a hora que para ele for interessante. O diabo destrói tua vida a hora que for conveniente para ele, porque não há proteção. Não há ninguém que possa te livrar, porque não há aliança. E quando você entrega os teus caminhos ao Senhor e nele confia, você pode ter certeza absoluta que nenhum mal te sucederá. É o Salmo 91, lembra dele? Aquele que às vezes você
compra um quadro para pendurar na sua parede, isso é bom, não estou zombando disso. Demonstra o desejo que você tem de ser protegido do mal, e quem não quer, não é verdade? Mas eu quero dizer para você que não adianta. Eu quero ser sincero. E eu quero dizer para você que não resolve você abrir um exemplar da Bíblia na página do Salmo 91. Que não adianta você comprar um quadro bonito, bem pintado, uma fotografia com papiro escrito Salmo 91 e pendurar na tua parede. Não causa nenhum efeito, o diabo não tem medo disso. Porque esta promessa, ela se destina, ela tem um endereço certo. Essas promessas foram escritas para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, é quem tem uma aliança. É quem fez a sua mudança, a sua bagagem desse mundo, resolveu se mudar para o esconderijo do Altíssimo e morar lá e dizer: Deus, aqui eu estou. Eu trouxe tudo que eu tenho, eu trouxe tudo que eu sou, eu trouxe tudo que eu sonho, tudo que eu penso, todos os meus projetos, a minha vida, eu entrego em tuas mãos, está aqui. Eu quero morar aos teus pés. Eu quero habitar no teu esconderijo. É aqui que eu me abrigo, aqui o diabo não me toca. Aqui nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Que maravilha, não é? Que maravilha. Mas Sansão, ele teve o seu coração incitado pelo próprio Deus a se apaixonar por uma mulher filisteia. E a Bíblia diz claramente que não se tratava de uma carnalidade qualquer de Sansão, mas de que era o próprio Deus que estava naquele negócio. A Bíblia diz que os seus pais não se deram conta disso, não sabiam disso, mas Deus estava naquilo porque buscava uma ocasião para infiltrar Sansão no meio daqueles filisteus, para que Sansão executasse sentença e matasse aqueles pagãos. A história de Sansão é muito rica, nós podemos falar durante um mês sobre ele. Mas ele se casou com aquela mulher. E na festa de casamento, que durava 7 dias, ele propôs àqueles homens que queriam demonstrar arrogância, intelecto e sabedoria um enigma. Uma parábola. Uma pergunta para que eles desvendassem e descobrissem a resposta. E ele disse assim: vocês se julgam inteligentes, sábios, eu farei então um enigma, e se vocês me derem a resposta até o fim do casamento, eu pagarei a vocês em forma de túnicas, para cada um de vocês eu darei 10. E se vocês não descobrirem, vocês vão me pagar também essas túnicas. E aqueles homens cheios de arrogância disseram: que tipo de enigma esse homem pode fazer que nós não venhamos descobrir a resposta? Diga o seu enigma, vamos apostar então. E é evidente que Sansão, ele não se dava conta realmente de que o que ele estava falando era algo profético. Mais ainda, do que havia acontecido com ele foi um fato profético, porque quando ele viajava com seus pais em direção a essa mulher para pedi-la em casamento, um leão apareceu no caminho. Um leão novo, não era velho. E esse leão, ele veio ao encontro de Sansão, e Sansão agarrou esse leão e colocou as 2 mãos dentro da boca desse leão. Preste bem atenção nisso. E pela força do Espírito Santo, que usava as suas próprias mãos, Sansão começou a abrir a boca daquele animal, e foi abrindo enquanto ele urrava, e abria cada vez mais, até o ponto de quebrar a sua queixada, e ele continuou com aquela força sobre-humana a abrir cada vez mais, a ponto de rasgar aquele animal pela sua boca, e ele rasgou aquele leão no meio, e deixou as 2 partes jogadas no chão, e foi embora.
E ele não disse nada a ninguém. E ele não falou nada nem a seu pai e nem a sua mãe. Parece que Deus emudeceu Sansão em relação a isso. E ele não disse nada a ninguém. Era um fato extraordinário. Ele poderia ter comentado, mas ele não disse nada a ninguém. Mas na volta, quando eles voltaram daquele lugar, Sansão olhou para o cadáver, para o corpo do leão que ele rasgou de alto a baixo. E ele observou que algo tinha acontecido. Estamos falando de algo sobrenatural. Estamos falando de um Deus que dá ordem aos cosmos e dá ordem aos vermes debaixo da terra. Estamos falando de um Deus que tem o controle e o domínio de todas as coisas. E Deus deu ordem a abelhas para na carcaça daquele leão fazerem mel. E eles fizeram uma colmeia na carcaça. E Sansão veio e pegou aquele mel, e ele comeu aquele mel, e ele deu para seu pai e para sua mãe. E ele foi embora. Mas aquilo ficou esculpido, estampado, escrito em seu coração. E quando ele foi criar o enigma para ser descoberta a resposta, ele disse: o enigma é isso, e se vocês me derem a resposta, eu lhes darei as cartas. Do forte saiu a doçura, e do comedor saiu a comida. E aqueles homens ficaram repetindo entre si esse enigma de Sansão, e eles não conseguiram fazer a menor ideia do que isso significava. Do comedor saiu a comida, e do forte saiu a doçura. O que seria isto, afinal? Qual o significado dessas palavras de Sansão? E eles diziam: esse israelita veio nos humilhar e trazer uma questão que não tem uma resposta. Nós não conseguimos descobrir esse enigma. E foram a mulher dele e disseram a ela: vamos matar você, vamos incendiar tua casa, vamos incendiar teu pai, vamos matar todo mundo se você não nos der essa resposta. Pergunte a Sansão. E você sabe, conhece bem a Bíblia, e sabe que aquela mulher, ao invés de falar com Sansão, todo mundo conhecia a força dele. Todo mundo sabia. Ninguém ia matar ninguém ali debaixo dos olhos de Sansão. Com um peteleco ele destruía a vida de todos aqueles nomes. Não é? Mas ao invés de confiar em Sansão, ela o traiu. E ela buscou a resposta daquele enigma e disse: diga para mim, me dê a resposta, sou sua mulher, confie em mim. Tadinho de Sansão, eu fico pensando: meu Deus, esse homem, ele teve uma vida amorosa extremamente frustrada, né? Extremamente frustrada. E ele confiou naquela mulher e disse a resposta à mulher. E disse o que aconteceu e contou a história. E terminada a festa de casamento, aqueles homens vieram com um sorriso no canto da boca e disseram: olha, Sansão, você está pensando que você nos deu um enigma insolúvel, mas a resposta é o leão. Porque da carcaça de um leão, abelhas pousaram e fizeram uma colmeia, e do forte saiu a doçura, o mel, e do comedor, do devorador, saiu o alimento para suprir a necessidade das pessoas. E Sansão olhou para aquela mulher e ele sabia que ninguém poderia descobrir a resposta.
foi ela quem o traiu. E ali Sansão saiu e começou a matar vários filisteus para pegar a capa daqueles homens, e quando voltou, sua mulher já havia casado com outro homem, e ele saiu dali furioso, e foi se acampar em algum lugar e se isolar de todos, onde entrou então a velha e antiga história de Dalila. Satanás sabia perfeitamente, os filisteus sabiam perfeitamente da fragilidade daquele homem, o seu calcanhar de Aquiles, e enviaram não um exército, mas enviaram Dalila. Mas o que nós queremos nos deter no dia de hoje é sobre o enigma de Sansão. Talvez, aliás, com certeza absoluta, nem ele fazia ideia do que se tratava. Isso era algo profético, que ele não se dava conta, e que se cumpriu na cruz do Calvário. Eu não sei se você já ouviu falar alguma vez que Jesus ele era conhecido como o leão da tribo de Judá. Até hoje existem muitas caracterizações da pessoa de Jesus, da figura de um leão. Até a própria Bíblia traz essa caracterização. E a Bíblia diz que quando ele estava pendurado na cruz, ele foi conduzido para lá para derramar o seu sangue inocente, sem pecado, sem culpa alguma, em favor da raça humana, para tirar de sobre a humanidade uma maldição. Uma maldição dada pelo próprio Deus, quando criou o homem à sua imagem e semelhança, e disse a eles que se comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles certamente morreriam e seriam apartados da sua presença. Mas o próprio Deus daquele jardim, ao ver a situação em que o homem e a mulher se encontravam, disse que do ventre da mulher iria nascer aquele que esmagaria a cabeça da serpente, a autoridade da serpente. E ele mata um animal e tira a pele daquele animal e veste o homem e veste a mulher. Profeticamente Deus estava mostrando, embora Adão e Eva não percebessem e achassem apenas que o couro daquele animal era mais confortável do que um pedaço de folha para tapar a sua nudez. Mas na verdade Deus estava mostrando que nada que nós possamos fazer, nenhuma folha que nós possamos tentar encobrir dos olhos de Deus a nossa iniquidade, os nossos erros, os nossos pecados, que isso não irá funcionar e Deus não aceitará, mas somente um sangue inocente, aquele animal morrendo de forma inocente, sem culpa alguma, para revestir Adão e Eva, para tampar nos olhos de Deus a iniquidade e o pecado daquele homem e daquela mulher. Profeticamente Deus estava apontando para essa morte. Profeticamente Deus estava mostrando o inocente morrendo pelo culpado para justificá-lo. E quando Cristo estava na cruz e ele entrega o seu Espírito ao Pai e diz: tudo agora está feito, tudo está consumado, a obra está realizada. A Bíblia diz que rasgou-se o véu do santuário. Eu não sei se você tem conhecimento disso, a maioria deve ter, mas no templo em Israel havia uma separação entre os ambientes por cortinas. E a separação que havia entre o santo e o santíssimo lugar, aonde ficava a arca da aliança, somente o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano para fazer expiação pelo pecado do povo. Ninguém podia entrar, senão essa pessoa morreria. Esse era o santíssimo lugar, e havia uma cortina ali, um véu, que separava
os homens pecadores de Deus, aquele que é santo daqueles que são profanos. Embora Deus tenha o desejo de entrar em harmonia e tocar nesse homem, o acesso era impossível por causa da iniquidade, por causa do pecado, da perversidade. E havia um véu que separava. Este véu, ele foi rasgado de alto até embaixo, ou seja, representando, simbolizando que essa separação já não haveria mais. O véu não foi rasgado pela força do homem, mas pela força de Deus por causa do homem. Sansão rasgou aquele leão de alto a baixo. Não foi a sua própria força, mas foi a força do Espírito Santo usando a mão do homem. A mão dos homens foram usados para crucificar, para cravá-lo naquela cruz, para enfiar uma lança no seu peito, para colocar aquela coroa de espinhos. Foram as mãos dos homens. Eles não conseguiriam fazer isso se não fosse a própria mão de Deus movendo aquela circunstância. O próprio Jesus disse: vocês não poderiam me fazer nenhum mal, vocês não poderiam me tocar, nenhuma autoridade você teria sobre mim. Ele disse para Pôncio Pilatos: se essa autoridade não lhe fosse dada pelo meu Pai. E por intermédio da mão do homem, esse leão foi rasgado de alto a baixo. Ou seja, ele morreu para nos dar a vida. Há uma coisa muito importante que nós precisamos entender aqui. E o enigma de Sansão, ele é o elo entre o Velho e o Novo Testamento. Entre a antiga e a nova aliança, entre a lei e a graça. Você lembra quando várias vezes Jesus pregava e dizia: não está escrito? Olho por olho e dente por dente e vida por vida? Eu, porém, vos digo: aquele que lhe bater numa face, vire também a outra. Quem quiser a sua túnica, roubar a sua túnica, entregue também a ele a capa. E Jesus começou a dizer essas coisas. Ele disse: ao invés de você matar o seu inimigo, ame o seu inimigo e ore por ele. E aquelas pessoas arregalavam os seus olhos e diziam: mas ele veio contradizer a lei, ele veio contradizer os profetas, porque a lei diz que deve ser assim, e ele está dizendo que agora é de outra forma. Então ele está contradizendo a lei. Ele disse: não, eu não vim destruir nem a lei nem os profetas, eu vim cumprir. Em outras palavras, eu sou o enigma de Sansão. Pois do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. O senso de justiça de Deus permanece o mesmo. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Mas não são mais vocês quem vão executar essa sentença. Olho por olho, dente por dente, vida por vida. Não, não são mais vocês. Do forte agora vai sair doçura. O Espírito de Deus vai mudar inteiramente o caráter e a personalidade de vocês. O juízo cabe a Deus. Do forte saiu a doçura. Do comedor saiu a comida. Deus é o mesmo, mas mudou-se o princípio dele a agir. Pela morte de Cristo na cruz, pelo leão da tribo de Judá, que morreu na cruz do Calvário, para suprir a nossa alma, a nossa vida de doçura, de coisas que provêm do Espírito Santo de Deus, de coisas que provêm do trono da glória.
e nos transformar em novas criaturas. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ele já não é mais uma velha criatura, uma velha pessoa, mas ele é uma nova criatura em que tudo se fez novo e as coisas velhas ficam para trás. Isso não era possível antes. Os homens, eles eram visitados pelo Espírito Santo, mas o caráter deles continuava sempre da mesma forma, da mesma maneira. Eles recebiam visitações do Espírito Santo, mas não eram moradas do Espírito de Deus. Mas a partir de agora, do forte saiu doçura, do comedor saiu a comida, ou seja, toda essa provisão veio a nós por intermédio da morte de Cristo na cruz do Calvário. Olho por olho, dente por dente, vida por vida. Isso é o comedor, isso é o forte. Daí agora a outra face, entrega também a túnica. Caminha ainda uma jornada maior. Ame o seu inimigo, ore por ele. Isso é doçura. E que saiu do mesmo leão. Porque por uma decisão de Deus, pela força do próprio Espírito Santo, usando a mão do homem, esse leão foi rasgado ao meio para prover isso. Para mudar a nossa vida. Para nos santificar. Para mudar a nossa história. Até hoje, o enigma de Sansão permanece sem uma resposta no coração de milhares de pessoas. Porque, embora intelectualmente elas saibam a resposta, mas lá no fundo, na alma, elas não conseguem discernir e entender o significado disso. Mas que esse enigma de Sansão possa abrir os teus olhos para as revelações de Deus. E é por isso que o uso inescrupuloso das revelações do Velho Testamento são um grande perigo. A mutilação das revelações de Deus são extremamente perigosas. E doutrinas que hoje existem em muitas igrejas, cujo alicerce está em textos do Velho Testamento, são extremamente nocivos. Porque nós não estamos mais no princípio da lei, mas da graça. Porque do forte saiu doçura e do comedor saiu o alimento. Que Deus te dê a graça e o entendimento para desvendar o enigma de Sansão na tua alma e no teu coração. Compreender essa revelação e viver ela. E se alimentar. É isso que nós devemos fazer. Da carcaça desse leão. E se alimentar da sua morte. Do significado dessa morte. É ela que nos traz provisão. É ela que nos traz alimento. É ela que nos traz doçura, que pode mudar o nosso caráter corrompido. Por isso Jesus, ele disse que o seu corpo, a sua carne, é verdadeira comida. E que o seu sangue, derramado pela mão do homem, mas pelo poder do Espírito, é verdadeira bebida. E ele disse, quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá vida em si. Eu estarei nele e ele estará em mim. Mas quem não comer, quem não colocar a mão nessa carcaça e se alimentar dessa provisão, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, este não tem parte comigo e não terá vida em si mesmo. Pense nisso, meu irmão. Porque o enigma de Sansão ainda está indissolúvel na mente e no coração de milhares. Mas que não esteja no teu e no meu coração
em nome de Jesus.